E aí? Dá pra ouvir o sonzinho? Dá pra ouvir o sonzinho? Dá, claro que dá. Essa musiquinha aí, cara. É, sério, isso aí Vamos começar. O é. que significa essa musiquinha pra gente, Ah, cara, que cara, viveu aí é, basquete no final da década de 90, né, cara? O é que essa surreal. música significa pra você, cara? Só essa musiquinha já faz arrepiar, né, cara? E, porra, é impressionante, né? É impressionante. Impressionante. É Aquele, impressionante. aquele cara que anunciava, né? Aquele cara. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Ajeita aí, ajeita Ó, aí. cara, Peguei. essa música aí significava tudo, né? Eu lembro que eu botei essa música aí de toque de telefone no meu celular por muito tempo, cara. Que empolgava. Ouve essa música aí, pré-jogo, que isso? Vamos jogar agora, né? É, com certeza. Com Vamos certeza. jogar. É surreal. É surreal, cara. Cara, eu tô assistindo essa série, né? E, cara, a gente já conversou aqui de outras coisas, né? Você que já figurinha carimbada aqui com a gente. Não só porque, porra, você é meu amigo pessoal de muito tempo, mas também a gente jogou junto e você é um cara aqui do basquete e agora você está trabalhando com essa parte mental. E, cara, eu falei, cara, eu tenho que conversar com o Daniel sobre esses episódios aí, porque, cara, não tem como fugir disso, né, cara? A gente tá vendo a cabeça dos caras naquela época. Hoje você tá vendo o Jordan falar, o Pippen falar, o Rodman falar. Cara, a gente está entendendo, né, 20 anos depois, os caras pensavam, o que estava acontecendo, né? Por que eles fizeram certas coisas, por que eles agiam de certas formas, porque, né, a história de cada um ali é muito legal de ver, né, cara? Eu acho que a gente, cara, eu falei, cara, tem que chamar o Daniel pra vir aqui pra gente conversar sobre esse jogo. Não só de. A gente não vai falar só de parte mental, vamos falar da história da série, Claro, claro. de tudo, mas, cara, eu não podia deixar de te convidar, te agradeço de novo a tua presença aqui, Ah, cara. A que isso, gente. cara. Pô. Vamos fazer mais vezes, que tá sempre agregando. Já tem a galera É. entrando aí, do basquete também. Olha o Lucas aí, Lucas Costa, grande, foi jogador de basquete também, viveu essa época, jogou É. profissional, cara. Cara, fala aí, cara. Vamos começar um pouquinho falando dos primeiros dois episódios, né, para dar uma chegar no tempo presente, né? Cara, primeiro episódio, né, o protagonista era o Jordan, né? Então, é a estrela do show, né, cara? É a estrela do basquete mundial, né? A estrela da NBA. Cara, eu vi algumas coisas ali bem interessantes. A gente já sabia algumas coisas, né? E como que ele chegou até aquela mentalidade de instinto assassino, né, cara? Essa competitividade nele exacerbada, assim, totalmente, né? Superando todos os limites, cara. O que que você enxergou ali no Jordan, nesse primeiro episódio aí? Cara, antes de responder, eu quero, se tiver alguém aqui que me acompanha lá na minha página, só para contextualizar aí, tá? Eu, né, deve saber que eu sou ex-atleta e tem uma série falando sobre o Chicago Bulls, que foi uma equipe, né, muito vitoriosa na década de 90 no basquete da NBA. E nessa equipe jogava considerado o melhor jogador de todos os tempos. E eu joguei basquete, enfim, e eu crescendo acompanhava o Chicago e era fã do Jordan, até hoje sou fã do Jordan. E agora eles estão passando uma série que é uma série que traz os bastidores daquele time campeão. E aí Uhum. agora eu poder estar assistindo isso, né? E a gente que jogou e está assistindo e poder conhecer o que está por trás de todo aquele campeonato, tudo como os caras pensavam, em vários níveis, né? Exatamente. A nível de gerência, a nível técnico, a Eu nível quero falar disso também, da parte de administração da equipe, cara. Isso também administração é da muito legal. equipe. É impressionante. Aí então estou aqui conversando com um amigão aqui, a gente jogou junto e nos conhecemos desde da categoria de base. Então vou estar trocando uma ideia aqui, falando sobre tudo E que tudo isso, sobre o quem é do seu basquete, a parte público, cara, mental, emocional. quem é do seu público aí, quiser curtir o coraçãozinho do lado, compartilhar, cara, só história legal e tem muita história, assim, impressionante de super atletas, né, cara? Super atletas. Acho que vale como exemplo aí pra todo mundo. É pra Mas vida, vamos, cara. Pra vida, sem dúvida. É uma mas aula. vamos lá, cara.
que você pensou aí, que você viu aí do Jordan nesse primeiro episódio? Que passou na tua cabeça, cara? Cara, o que passou na minha cabeça? Assim, né? Quando a gente olha para a história dele e a gente acompanhou ele ali no momento de entregar, né? Na quadra, na performance. Mas quando você Uhum. olha para a história de vida dele, né? E aí, o que que faz uma pessoa ser bem-sucedida? E durante muito tempo, era uma resposta que eu queria responder assim, né? O que que faz uma pessoa, às vezes uma pessoa ela vem de uma condição familiar, de uma estrutura familiar considerada estruturada, né? E aí essa pessoa tem grandes dificuldades. E, às vezes é uma pessoa de uma condição muito mais difícil e desestruturada e consegue ter a gasolina, né, para vencer, para atingir os objetivos. Então, conhecer a história deles é incrível. E do Jordan é perceber que, desde novo, ele já teve que é, ultrapassar barreiras enormes, né? Porque para uma criança não tem barreira, assim, querer ser visto pelo pai é algo assim, é Eu gigantesco, sabia né? que você ia pegar nesse ponto aí, né, cara? Porque ficou claro ali, né? Ele tava buscando a atenção do pai dele, né? A atenção do pai dele, que ele achava que estava mais focado no irmão, a competitividade que ele tinha com o irmão, né? O próprio irmão falando ali, fazendo depoimento, cara, eu achei assim. O Ali é irmão que já era nasceu, né? super, o irmão já era Super super competitivo. competitivo, super competitivo. Então ele, né, vem desde criança ali essa competitividade, né? E buscando essa atenção, buscando ser vitorioso, né? Começa ali, né? Começa ali, com certeza. E ele só enfrentou dificuldade, depois foi cortado da equipe, então provando, né, talvez ainda mais, olha, você não é tão bom assim, né? O seu irmão é melhor que você, porque o irmão dele Uhum, jogava pra caramba, né? Já era um cara uhum, e ele tendo que vencer essas adversidades aí desde pequeno. Então isso vai lapidando a pessoa, né? E ele, um uhum. caso disso enorme. E tem a história da mãe dele, né? Quando ele foi cortado, ele foi conversar com a mãe dele, né? Pô, mãe, foi cortado e tal, deu uma lamentada. Ela falou, cara, treina, treina muito aí, treina mais que os outros. E ali ele já deu um salto, né? Com E certeza. parece que no ano seguinte ele conseguiu fazer o time e conseguiu superar, já conseguiu começar a se destacar aí no estado de Carolina do Norte e começou a ter, né, grandes propostas de universidades, né? E é interessante você falar, tocar nesse assunto da mãe dele, porque assim, é uma linha tênue, né? Você que é pai, você deve vivenciar isso, né? Entre você, sei lá, ver teu filho sofrendo e você acolher, mas ao mesmo tempo ser firme o bastante para dar a força, né? E a Uhum. incentivá-lo a continuar. Então, é uma linha tênue pra caramba, né? Em fazer isso, né? Você vê o filho, assim, né? Eu não sou pai, mas quem é pai e mãe, né? É, não tem nada pior do que ver um filho sofrendo, um filho chorando, um Cara, filho. você pegou num ponto que eu tô aqui nesse período, né? Estou fazendo uns treininhos com o Luca, né? Uhum. A gente faz ali na varanda ali, usa o aplicativo Home Court que a NBA School disponibilizou para todos os alunos. Cara, ele já mostra uma competitividade grande. Ele não tem irmãos, mas ele não aceita errar, cara. Eu tô tentando lidar com isso. Aí ele quer desistir, não. Eu falei, calma, calma aí, cara. Você tem que treinar. Você não já sabe tudo. Já você vai desenvolvendo, você vai melhorando. Então aí vai conversando com ele, desenvolvendo isso nele de forma saudável. Aham. Mas, cara, aí a gente viu o desenvolvimento do Jordan aí, cara. Ele foi para North Carolina, né, a Universidade de North Carolina, que é uma universidade, né, gigante nos Estados Unidos, a gente sabe bem, Uhum. com grandes jogadores, um grande técnico, e ali ele começa a virar uma estrela, né? Já no primeiro ano dele, ele já começou a mostrar muito seu talento e já teve a oportunidade de, na última jogada, no último lance, a bola decisiva, numa disputa de título de final de universitário, ele tinha um time forte, mas pelo que eu me lembro, eles não eram os favoritos naquela final. E o técnico dele fez uma jogada. E olha, fiquem atentos que o Jordan vai estar livre ali. Todo mundo esperava que seria para o James Worthy, né, que também era um grande jogador. E a bola realmente, ele conseguiu se posicionar e chegou nele e ele matou a bola. Né? E Uhum. ali ele próprio diz: ali me deu a confiança de que, cara, eu posso. Né? Então já começa a mostrar ali. O cara ganhou confiança ali na final, meteu aquela bola. Lógico, ele já estava se mostrando um Sim, grande jogador. Mas ele sentiu que subiu de nível ali, né? Dentro sim, da sim. cabeça dele.
Uma coisa que eu fui percebendo assim, ó, são aqueles lances que podem virar uma carreira, né, para o bem ou para justamente isso, né, o cara perder a confiança, achar que não é tão bom assim. Então tem alguns momentos que no caminhar, né, do sucesso, nessa trajetória, tem alguns momentos que são cruciais. Isso Uhum. eu fiquei prestando bastante atenção, porque ele passou por vários, né, vários momentos Por vários, desses. por vários. E aí É, depois, cara, ele é draftado, né? Ele se declara, né, conversando com o técnico dele, decidiu que estava pronto antes de se formar, se declarou apto ali para o draft da NBA e chegou num Chicago Bulls totalmente, né, sem relevância, né, na NBA, um time não buscava grandes coisas e já no primeiro ano dele ele se destaca de forma, né, rapidamente. Eu lembro que ele falou, cara, vou buscar quem é o líder desse time aqui, eu vou seguir esse cara, não vou fazer certas coisas. Já via claro ali que ele já abria mão de muitas situações para chegar no objetivo dele, que era ser o melhor, né? não, com Então, já no certeza. primeiro ano ele mostrou um destaque, já mostrou uma cabeça diferente. E eu lembro que em poucos jogos, né, ele ganhou um jogo lá importante para eles, cara. O pessoal do time já olhou, cara, esse cara aqui é diferente, né? Então, É, é, muito, muito. Tem uma coisa interessante aqui que a Mona perguntou, né? Qual o papel do treinador nesses momentos? E super bem lembrado, né, por ela, porque o Jordan ele parecia ser uma pessoa, um atleta muito, é, muito aberto a aprender, né? Ele era bom, mas ele tinha essa abertura para seguir as uhum, instruções, para aprender. Os próprios uhum, pais procuraram um técnico na universidade que fosse também um técnico que pudesse passar valores também, não só a parte técnica e tática, uhum, né? Então isso e ele uhum. sempre muito aberto, né? Até depois, né? A gente vai chegar lá, mas depois com o Phil Jackson ele lutou lá, mas ele É, manteve esse exatamente. espaço, né? Esse O lugar. cara ele já se destacava muito, mas estava sempre aberto a melhorar, a buscar excelência, a ouvir, né? Então isso já fica claro desde o começo, né? E cara, aí a gente vê ele se desenvolvendo aí num grande jogador, né, cara, rapidamente, né? Ele ficou lesionado ali por uma temporada, depois voltou. O pessoal botou ele no limite de tempo e ele não queria aceitar aquilo, né? Ele até, né, mostrou ali que ele estava suspeitando de uma situação, né, que a diretoria estava fazendo o que chamam de tank, né? Tancar o time para tentar conseguir um draft maior e ele não aceitava isso de jeito nenhum, né? O cara, não, a gente está aqui com chance de ir pro playoff, a gente vai pro playoff, eu vou dar o máximo aqui pro playoff, eu não vou ter essa oportunidade. E logo eles passando no playoff, ele já começou a mostrar quem ele era, né? Então, ele ter lutado já contra essas situações, não, cara, eu vou, não interessa, a gente tá com chance de playoff, eu vou, não quero jogar para entregar pra gente pegar um draft melhor na próxima temporada. Sim. E essa situação já mostrou que, cara, a cabeça dele era outra, não, eu vou e vou, quem quer que seja, eu vou encarar, cara. E a gente vai dar o nosso melhor para ganhar dentro de quadra, né? Então já mostra um pouco aí da mentalidade, né, do Michael Jordan, né, cara, nesse primeiro episódio aí. Com certeza. Eu fico me perguntando aqui, né, se a pessoa nasce com isso, ou Boa ela pergunta, pode, cara. ou ela pode desenvolver isso, essa mentalidade assim vencedora, né? Uma pessoa que tem um tipo de resiliência, e um foco e um tipo de motivação e vontade que fica muito acima da média de todo mundo, né? Então, será que isso você Esse pode. nível dele é completamente acima da média de todo mundo, né? É no topo do topo do topo, né? E isso aí é trabalhado? O que você acha? Ele nasceu com isso, cara? É uma pergunta muito desafiadora, cara. Muito desafiadora. Porque, por exemplo, você fala do seu filho, né? Que ele Uhum. já desde novo é competitivo, ele não tem irmãos, assim, essa competitividade dele vem da onde? Né? É. Quando a gente olha para perfis de personalidade, existem vários Ó, o testes, né? Léo Ribeiro aí, abraço. Ah, legal, legal. Tchauzinho. Dentro da psicologia existem testes, né, de personalidade para avaliar o perfil daquela pessoa. Existem perfis mais agressivos mesmo, né? Mais são perfis que a gente que dentro dessa avaliação são de Uhum. pessoas dominantes, né? Então são pessoas que elas fazem depois elas pensam, né? São pessoas que elas têm um foco, uma determinação, elas são capazes até de prejudicar por conta
dessa vontade, dessa. É como se fosse assim, sai da frente, porque eu vou chegar lá e não quero saber nem que eu tenho que passar por cima de alguém, mas eu vou É, chegar. que a gente falar um pouco do quarto episódio, eu vou falar um pouco disso. Até a gente falou um pouco antes, eu falei, cara, uma coisa que me chamou a atenção. Mas o segundo episódio, cara, vamos seguindo a sequência. O segundo episódio é mais sobre o Pippen, né, cara? A história do Pippen também é Aquela, é, sensacional. a história do Pippen me Ele tocou demais. é um cara que, né, teve muitos irmãos, né? Teve o pai que teve AVC, ficou cadeirante, teve um outro irmão que ficou cadeirante, né? A família com dificuldades, né? Isso pesou nele, né? Até uma decisão que ele tomou lá na frente, parece que isso teve um peso, né? E é um cara que foi para uma universidade pequena, foi de manager, né? Que era um administrador, ele não era do time, ele foi lá, cara, ajudava o time, dava água, ajudava com as roupas, começou a treinar. E o pessoal, ele começou a crescer, né? Parece de um verão pro outro, ele cresceu, cara, muito de altura. E o pessoal começou a botar ele para treinar com o time, começou a treinar, o cara começou a se mostrar uma estrela, né? E aí foi draftado, saiu numa universidade Naia, né? Que a gente sabe bem que Naia É, o não nível. é um nível abaixo da NCAA, que é no campeonato universitário. Então ele se destacou tanto, conseguiu sair de Naia para a NBA, não é comum, é muito incomum, né? É muito incomum. E foi draftado, na época, na verdade, foi draftado pelo Seattle, depois foi trocado no draft para o Chicago Bulls, né? Até pelo Jerry Krause, né, que foi o vilão aí, né, desses episódios, também sendo um grande vilão, né, por um Por lado, um mas lado, ele, por um lado. mas você olha, o pessoal fala vilão e tal, ele não segurou o time, mas ele montou a equipe também, né, quem quis o Pippen foi ele, né, ele trouxe o Pippen, ele puxou o Pippen no draft. Mas aí a história do Pippen também é legal, cara. Ele chega no Chicago Bulls e também, né, já viu de cara que o Jordan era o cara do time, mas ele também já chega extremamente confiante, né? E desenvolve o seu jogo aí. Mas fala aí um pouco dessa parte aí do Pippen, cara. Que você. E aí tem a questão do contrato dele, né? Que você se relaciona, né? Só dando um resumo, a questão do contrato dele, ele acabou acertando um contrato muito longo, né? Que em níveis de NBA, né, cara, se não me engano, 18 milhões de dólares por Sim, 7, 8 anos. Em níveis de NBA é baixo, né? É baixo. é Só que muito era um baixo. contrato longo, ele achou que teria segurança, né? De ficar 8 anos, né, com um contrato, ao invés de arriscar um contrato mais curto para tentar algo melhor, né? Por que Sim. você acha que ele fez isso, né? Cara, a história do Pippen pra mim foi impressionante. Impressionante. Depois eles contam a história do Rodman, né? Mas a história do Pippen, para mim, que também é incrível, as duas histórias. Mas a do Pippen, para mim, foi. O cara ele era um entre 12, eram 12 filhos. O pai, que era o que, né, o que trabalhava, que era o esteio ali da família, tem um ataque cardíaco, né, cara, e fica cadeirante. Alguns meses depois, o irmão sofre um acidente, fica cadeirante também. Uhum. E ele, assim, é a história perfeita para um fracasso, né, cara? Para você ficar totalmente estimulado, entrar em depressão, não quero mais saber de basquete, não quero saber de mais nada na vida. O meu pai, depois, meses depois, o meu irmão viram cadeirantes, né? Sabe, né? Na verdade, ele disse que foi o basquete acabou sendo um refúgio para ele, né? Refúgio para ele, Ele ia para o ginásio treinar, para sair de casa. para sair de Ele não está casa. convivendo com aquilo, E né? depois aí eu fico me perguntando, né? Ele aceitou um contrato, por que ele aceitou esse contrato? Né, como é que ele imagina? Depois, mas ele fala que o irmão dele diz que ele ajudou muito em casa, né? Ele mandava cheques, Uhum, né? Ele mandava dinheiro para casa. Então, na uhum. hora ali, não dá para. Mas a imagem que passa é que ele pegou porque ele, sabe, eu preciso disso aqui, preciso ajudar minha família e Ele assim, cara, pode acontecer alguma coisa comigo, né? Eu posso me machucar, eu posso não ter a chance de ter outro contrato melhor, né? ah, com certeza. Eu acho que teve esse peso aí, né, da família, da história da família dele, do pai que ficou cadeirante, todo mundo ficou, cara, se acontece alguma coisa comigo, né? E eu assino um contrato curto aqui, depois o que que acontece? Né? Eu não tenho segurança, né?
Eu acho que isso teve um peso aí na decisão dele, né? Com certeza, com certeza. E é linda a história, né? É muito O linda. Ricardinho aí. Ricardinho, Que parceiro. legal, tem uma galera aí entrando, muito legal. Pessoal do basquete, Ricardinho, técnico da base do Fluminense, jogou profissional também com a gente. Show de bola. Né, eu que trabalho atendendo pessoas, é uma história traumática, né, cara? Que isso tem um efeito para a vida toda, né? Como se fosse um nó ali que a pessoa, o tempo passa, essa pessoa de repente vai ter 30, 40 anos e ela vai ter dificuldades na vida por conta de situações como essa. E ele transformou isso em potência, em vitória, em força, em coragem, em transformação. Isso é incrível, é impressionante. E uma coisa assim interessante dessa série, né? Eu não sei, eu já vi que pode estar confundindo uns ou outros, mas eu acho que não, cara. O modo que eles estão narrando a série, né? Com a linha do tempo totalmente, né? Cara, eles vão para frente, para a última temporada, voltam para o início do draft, voltam para o início da carreira, voltam no meio de uma temporada. Cara, eles vão pulando no tempo, né? Eles até mostram um calendário, né, Zinho, quando vão mudar de Sim, tempo, né? Para sim. as pessoas entenderem melhor. Mas é interessante, né, que eles vão narrando de uma forma diferente e a gente vai avaliando. Eu acho que eles vão conectando, né? Olha, essas coisas estão acontecendo. Olha o que aconteceu ali no passado que pode ter influenciado isso que está acontecendo agora, né? Exatamente, Tem essas exatamente. coisinhas que você vai pegando assim, cara, pô, é isso, né, cara? E aí, né, ele passa por esse o Pippen, né? Eles vão e voltam, né? Mostra essa situação da vida dele, aí mostram um momento nessa temporada, né, que eles estão narrando, que é a última temporada deles juntos, né, desse grupo aí, e da insatisfação que ele tava, né? Porque ele tinha acertado aquele contrato 7, 8 anos atrás, né? E agora ele ia. O salário dele estava totalmente defasado, né, em relação à liga e à performance dele. Ele era um cara que era para ter aí o segundo, terceiro, quarto salário da liga e estava, se eu não me engano, com centésimo, vigésimo segundo salário. É, Então o cara olhava assim, poxa, né? Eu estou aqui, ganhamos já 5 títulos, eu sim. sou aqui entre os melhores jogadores da liga e vocês não me dão aumento, não negociam comigo. E aí vem aquilo que também que eu queria falar, né? O Jerry Krause teve muitas coisas boas, ele formou a equipe, ele buscou as peças necessárias, ele foi o cara que efetivou o Phil Jackson, né, no final das contas, mas ele antes da temporada ele já colocou que seria o último ano do Phil Jackson, que o time ia, né, e o Jordan já colocou de cara que não voltaria se não fosse com o Phil Jackson. Então o cara criou um clima, né, de obstáculo, um clima de distração, um clima ruim, né, a diretoria, né, o general manager do time, desnecessária, né? E, e outra, né, você tem uma estrela no seu time como o Pippen, cara, você não senta para conversar com ele, né? Você já convive com ele há 8 anos. Eu acho que muitas coisas, cara. A gente viveu isso também no basquete, né? Aqui no Brasil, a nossa carreira. A diretoria às vezes tem que ser, né, cara? Pode ser um pouco mais humana, né, cara? Um pouco mais, olha, vamos conversar aqui, cara, né? Porque você ganha o cara vai jogar pra você, né? Sem O cara, dúvida, o cara, o cara vai dar o máximo por você, né? sem dúvida. Esse, esse atrito não é bom para nenhuma das partes, né? E então, assim, aí nessa temporada a gente tem o Pippen totalmente, né, infeliz no começo da temporada. Ele tinha uma lesão que ele poderia ter operado no verão e se curado, né? E tá bem pro começo da temporada, mas ele escolhe, não, vou aproveitar o verão, não vou operar, vou curtir. E ele perde grande parte do começo da temporada, né? Então, assim, né, eu queria ver qual é a sua opinião sobre essa mentalidade do Pippen, cara. Né, um cara como ele ficou tão angustiado, tão ressentido, que ele, cara, vou escolher perder parte da temporada, é isso mesmo? O que você pensa disso aí? É, cara, esse Olha comportamento o do Zero, Pippen, Zero Basket aí também, só dando um alô pra galera aí. Tudo bom, cara? Quanto tempo, hein?
Muito tempo, caramba. Então, cara, esse comportamento do Pippen é um comportamento que, cara, quando a gente coloca assim, pessoas juntas, né, existe e numa equipe um equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo, isso tem que estar muito bem equilibrado, né? O que que eu É. contribuo, o que que eu recebo em troca? Esse Olha equilíbrio só o comentário do Ricardinho, né? A gente era descartável, né? Como jogador. Essa sensação que fica, né? é total, total. Mas continua aí. E esse equilíbrio, ele é muito importante. Então, assim, esse comportamento do Pippen foi essencial para ele. Porque ele assim, Uhum. vocês não vão me dar tudo que eu quero, então também agora eu não vou dar o que eu teria que dar. Então, nesse momento, ele consegue equilibrar ali em termos de, ok, vocês não estão me dando isso, também não vou te dar isso. E Era aí o ele mínimo de consegue poder que ele tinha, né? Que ele quis dar um troco, né? dar o troco, dar o troco. Mas psicologicamente isso foi essencial para ele. Se ele continuasse dando, entregando, sem receber, em algum momento ele não, ele ia, sabe, não tá nem aí. Isso tem um impacto muito grande na performance dele. Quando ele deu esse troco antes, e você vê que o Phil Jackson, o cara pergunta isso para ele. O que você acha disso? Ele disse assim, tá ok. Você lembra disso? Quando Uhum. ele pergunta a pessoa que está fazendo, né, entrevistando, e ele pergunta ao Phil Jackson, o que você achou desse comportamento do Pippen? O Phil Jackson disse assim, ok, é Só isso uma pausa mesmo. aí. Comentário do nosso amigo Mansuri. Cação é melhor que o B.J. Armstrong, Cascão é melhor que Cartwright. Ah, claro, Para quem não sabe, o a gente tem os Vitor, apelidos no basquete. O meu sempre foi Cascão, o do pois Daniel é, sempre foi Caçamba. caçamba, Enfim, então ele pôde ali, cara, equilibrar as coisas, e aquilo ali para ele deve ter sido assim, deve ter virado a chave ali para ele, com certeza. Deve ter ajudado demais ele ali a seguir como ele seguiu depois, né? Cara, fala um pouco também do Jerry Krause, cara. Cara, eu vou te falar, Eu vejo o Phil Jackson, os caras falando que ele tinha aquele complexo de inferioridade, né? Ele quis buscar uma atenção, né? Ele quis buscar protagonismo, né? Que não era dele. Ele ia ter o crédito dele, né? Mas o protagonismo dos atletas não era o dele, ele nunca teria, né? cara, eu vou te falar uma coisa aqui que vai parecer estranha. Esse cara, ele foi um gênio. Ele foi Ok? um gênio. Explique. Cara, ele foi um gênio ali. Ele talvez em algum momento ele tenha se perdido nessa questão egóica dele, de, cara, eu tô aparecendo, não tô aparecendo, eu tô contribuindo, porque é isso, por isso que eu falo que por isso que a minha percepção, ainda mais depois dessas últimas dois episódios aí, Hum. ele ele foi um gênio, cara. Ele foi um gênio. Agora, ele sabia da contribuição dele, mas ele não estava sendo reconhecido por isso. Ele era aquele cara ali que ninguém sabe, ele está vendo tudo aquilo acontecer. Você viu que ele, acho que é no 3, acho que é no terceiro episódio, ele foi acompanhando, ele sabe, olha só, ele já acompanhava Ó, o comentário. Primeiro Arroz, dando a Fábio Viegas, nosso amigo Arroz, também um craque da base do Rio de Janeiro. Comentário aqui do Tijuca Basquete. Todo gênio é louco. É isso aí? cara, É isso mesmo? não é, assim, não é bem assim, mas eu entendo esse Ó, comentário. A pessoa, Léozinho ela, também, outro grande Leozinho, jogador, tá aí com a gente. Legal ver a galera do basquete aqui. é legal, é legal. A pessoa fica no limite mesmo, né? De um comportamento que é louco, extremista, para algo que é genial mesmo. Mas para mim, ele foi um gênio, cara. Você vê que ele acompanhava. Ele não jogou basquete, mas ele sabia que o Tex Riley, né? Aquele Tex assistente Winter. técnico, o Tex Winter, Winter. ele sabia que aquele cara era um gênio. Olha só, ele sabia Uhum. que aquele cara era um gênio do basquete. Ele sabia que o triângulo era que aquele cara, o Tex, ele estava à frente do tempo dele, Uhum. né? E que ele tinha sei lá, um ouro ali no banco e que o técnico não via aquele cara. Na verdade, Uhum. ele colocou aquele cara ali pro. Qual é o nome do técnico na época? O Doug Collins. O Doug Collins. Para ele ouvir esse cara. E ele não ouvia. E E o ele cara foi. não via. E isso foi sensacional. Continua, vai lá, a gente fala sobre isso. E aí ele foi vendo que o Phil Jackson estava ali colado no cara, né? Ele foi vendo, ele incentivava isso, né? Ele foi preparando o Phil O Phil Jackson, Jackson grudou no cara grudou no e cara. buscou todo o conhecimento. E aí vem um pouco também, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte do Jordan, né? De aceitar aí o triângulo, aceitar a mudança, né?
Mas é bom você falar isso do Jerry Krause, né? Porque tem, cara, eu vi muitos memes depois, cara, ele é o mais odiado, no momento ele é o cara mais odiado dos Estados Unidos e tal, né? Quando saiu os primeiros episódios. Mas ele fez muita coisa crucial ali para aquela equipe ser formada, né? As Crucial, decisões deles, ele fez muitas decisões boas. Apesar de no crucial. final ele perdeu a mão, perdeu, né, a cabeça, né? Perdeu a cabeça, né? É, é. Mas ele foi crucial para o sucesso do Chicago Bulls na década de 90. Ele foi crucial. Isso aí Crucial. não dá Ele, para tirar dele. E ele não conseguiu entender, né, que esse crédito era dele. Esse crédito iria ser dele, né? E ele acabou saindo, né, como um vilão, né? Que a como um vilão. cabeça. Como um vilão. Como um vilão. Parece que ele se perdeu mesmo, ele queria ter esse reconhecimento ao olhar público, né? Ele não tinha, é óbvio. Se Michael Jordan um time com 5 títulos, né? Você vai olhar para quem? Ó, ele construiu e destruiu a dinastia. É um bom pensamento. É, Dá um alô pro meu amigo Rochinha também, que tá lá em Portugal, parceiro, tarde lá e tá assistindo a gente. Show de bola. Também jogou legal. basquete. E tem uma coisa dele, assim, eu, é muito. Na perspectiva do atleta, a gente cobra isso dos diretores, né? Mas Uhum. se eu vou para o sapato dele, como é que eu consigo manter atletas ganhando ano após ano? Como é que eu mantenho eles num nível de comprometimento Uhum. para que eles continuem vencendo, né? Tudo bem, você tem o Michael Jordan no time, que tem uma, sabe, uma, um foco absurdo, né? Um olho, sangue nos olhos, né? Como a gente fala. Mas é interessante, assim, eu tô olhando essa história do Jerry Krause aí com bastante cuidado, assim, cara, porque colocaram ele no Que lado de vilão, mas colocaram. ele tem um papel Eu, fundamental ali. e eu acho que eles vão, durante a série, vão redimir ele na história. Eu tenho esse pressentimento de que eles vão colocar em algum momento ele como um, de repente, como um grande gênio, como um grande, né, arquiteto aí Eu acho também. dessa dinastia do Chicago Bulls, né? É. Porque Ele até, tem o seu valor também, ele tem o seu valor. até o momento dele dizer assim, ó, esse é o último ano. Porque É, você, como gestor, você tem que ter essa noção de quando está acabando também. não É tava. complicado olhar Eu, através. eu, É complicado olhar assim, porque assim, se você olhar aquele time, eles ganhariam mais quantos campeonatos? Né? Assim, eu tô advogado do diabo aqui no sentido, mas é porque assim, eu acho que é, ele errou, sim, ele errou em vários aspectos, né? Mas não sei, cara, eu tô olhando uma coisa que ele o com Jordan cuidado. falou, cara, e que aí depois ficou pra história, eu fiquei pensando isso ontem, assistindo a série, assistindo ontem à noite. Uma coisa que o Jordan falou era, olha, cara, a gente tem que se derrotar em quadra, né? A gente tem que tirar o nosso título dentro de quadra, né? E isso nunca aconteceu. O Chicago Bulls da década de 90, né, depois que eles tiveram a sequência de títulos, a equipe se desmontou, a equipe não perdeu. Teve uma história diferente da do Lakers do Magic Johnson, do Boston Celtics do Larry Bird, do próprio Detroit Pistons do Isaiah Thomas. Esses times foram derrotados, né? Tiveram seu ápice e caíram. Foram derrotados por uma nova equipe com uma nova estrela. E esse time do Chicago Bulls não aconteceu isso. A gente não sabe, né? A gente nunca vai saber, né? E Se talvez tivesse por mais isso um que ano, eles seriam derrotados? e talvez por isso que eles ficaram assim tão marcados na história, né? Porque ninguém ultrapassou eles, né? Por exemplo, Ninguém ultrapassou. o Jordan ultrapassou o Magic, né? Então foi uma sequência. O Jordan ele ficou como alguém invencível ali. É, Ninguém ganhou dele, e, né? e aí é isso que a gente fala, né? Por um lado, o cara terminou a equipe, mas a equipe nunca foi derrotada, né? Depois
Vou até botar a musiquinha. Vamos lá. Vamos lá, agora voltou para mim. Botei a musiquinha aqui para dar uma esperada, ver se o Daniel consegue chamar a gente de novo. Opa, já apareceu de novo aqui para mim, vamos lá. Voltou, já botei a musiquinha de novo, cara, para dar uma empolgada aqui. Não sei se foi aí ou foi Travou aqui, aí. eu não sei. Travou aqui, né? Onde é que a gente parou? Falando de uma possível redenção, né, dele. Até o Tijuca Basquete falando aqui que ainda vê a história do Tony Kukoc, né, que também é uma história legal. O cara também foi fundamental naquela equipe, né, e o Jerry que trouxe ele. E, cara, é isso, ele montou um quebra-cabeça ali, né, e o que a gente está falando é isso. Na verdade, né, é uma equipe que não perdeu, né, é uma equipe que não perdeu. Não foi derrotada por nenhuma outra grande equipe nova, né, que chegou. Então a gente nunca vai saber. A gente vai ficar com isso para sempre, né? É. O Lucas gostou da trilha sonora, né? Eu falei, ô Lucas, eu falei no começo, cara, quando a gente ouve essa musiquinha aqui, cara, a gente que viveu a década de 90 já dá uma emocionada, né? A gente começava o jogo, que isso, essa musiquinha, cara, era demais, era Era demais. demais, era demais, era demais. Mas, então, assim, por um lado é isso, ele achou que a equipe não ganharia mais, que o pessoal já estava em final de carreira, mas alguns dos principais jogadores ainda jogaram mais um tempo. O Pippen, uma história legal também, eu vi outro dia um post. O Pippen, né, a gente fala daquela situação do contrato do Pippen, ele no final da carreira dele, como salários de NBA, tirando, né, patrocínios, né, ele ganhou mais dinheiro que o Jordan, né, com salários de Eu vi NBA, isso né. também. Ele Eu vi isso saiu ali do também. Chicago, depois assinou um contrato, acho que se eu não me engano, foi Houston. Se eu não me engano, foi Houston, jogou no Portland também. Portland. É, E ele voltou depois para o Chicago, né? sim, Mas no final da carreira. Então ele depois ganhou o dinheiro dele também, né? sim. Não que um contrato de 18 milhões de dólares por 8 anos seja ruim. Eu aceitaria um desse hoje. Mas a nível de NBA, né, ele ganhou o dinheiro dele, né? Então ele falou no momento, né? Não, vai chegar meu tempo, vai chegar minha hora. Né? E chegou, né? E E chegou. chegou. Ele é considerado um dos melhores jogadores aí de todos os tempos. O próprio Michael Jordan fala, cara, quando você falar de Michael Jordan, você tem que falar de Scott Pippen. Cara, pro Michael Jordan falar isso, cara, não é pouca coisa, né? Com certeza. É um Total. reconhecimento, né, um respeito, né, na minha opinião, do maior jogador de todos os tempos, né? Então, eu acho que isso diz muito, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente ainda vai ver muito aí do Jerry Krause, né? Desses momentos, dessas situações. E aí, passando já para os últimos dois episódios, né? Começa a falar do Dennis Rodman, né, cara? Fala um pouco aí do que você. Cara, o Dennis Rodman é um Cara, indivíduo completamente diferente, né, cara? A história dele, ele teve um episódio ali de estar com uma arma no carro, lá no estacionamento da arena, né? Supostamente, né, ia cometer um ato contra si mesmo, a gente não sabe, né? Mas ele tem, né? Ele é interessante, né? Dizendo o mínimo aí. O que você avalia do Dennis Rodman, cara? cara, o Dennis Rodman com 18 anos, ele não queria nada. A mãe dele coloca ele pra fora de casa. Ele ficou morando na rua. E aí ele fala, né, por um, sei lá, ele não gostava de drogas, nada disso, ele ia treinar. Aí ele foi lá, Uhum. alguém ofereceu uma bolsa E, pra ele. e ele diz que ele nem sabia por quê, cara. Eu É, não. Uhum. gostava de treinar. Poderia ter virado um membro de gangue, poderia ter me drogado, mas não, gostava de jogar basquete. E nem sabia o porquê, né? Sim. E aí ele consegue ir pra faculdade, e aí consegue ser draftado e tal. Mas em algum momento ali Ah, pô, bateu pra 2 ele, anos né? morando na rua. 2 anos, cara. 2 anos, cara, morando na rua. Sabe? Isso tem um impacto na vida do cara, né? Pô, Depois de certamente, em algum certamente. momento da carreira dele, essa conta chegou, né? Essa conta chegou Da pra ele, e vida aí dele, né? No momento da é, vida dele. Essa conta chega, né?
essa conta chega. E chegou no momento lá, ele foi, conforme foi ganhando fama, né? Em algum momento essa questão veio à tona ali internamente, com certeza para ele, ele deu aquela. Mas a coisa mais interessante, assim, eu não sei se você vai falar sobre isso ainda, mas que para mim foi assim chocante, Hum. é que o Phil Jackson entendia Ih, tá ele. travando de novo, Daniel. Tá travando? Eu tô te ouvindo bem Voltou. aqui. Eu Deu tô. uma travadinha. Fala de novo aí. Coisa mais Voltou agora? chocante. Voltou. Por que que Phil Jackson entendia ele, né? É, isso foi legal. Isso foi legal. Isso foi bem Phil legal. Jackson, ele também era um estranho. Ele também se sentia Uhum. um peixe. Ele também, ele cresceu numa Peixe fora família, d'água. pessoa É. fora d'água. Ele cresceu numa família hipercatólica, onde a mãe esperava, né? Ela tinha, vivia esperando a volta de Jesus na Terra. E ele não, aquilo não fazia sentido para ele e ele virou um hippie depois, sabe? É. E ele É. olhava pro Rodman e assim, eu te entendo. Eu te entendo de ser diferente. Eu também sou diferente. E trata Isso, isso, né? Que até ele como jogador tinha características similares ao do Dennis Rodman, né? Um cara defensivo, um cara que brigava muito, muito aguerrido, raçudo, buscava rebote, né? Que eles tinham similaridades no estilo de jogo. isso para mim foi muito interessante, né? Como Então ele ele se, ele, abraça, né? Ele ele abraça o Dennis abraça, Rodman. ele abraça total. E os atletas, né? O Steve Kerr ele fala, né, que o Phil Jackson era diferente. O cara trouxe o zen budismo, ele tinha uma conexão lá com os Os índios, né, índios nativos, americanos, né, né? índios Os índios nativos americanos, fazia americanos. parte do. Então ele era um cara diferente, né? O Dennis Rodman era diferente. Então, ok, eu te entendo, né? Eu te entendo. Agora ele bancar o Rodman tirar férias durante 48 horas, cara, aquilo ali é Então, impressionante. isso vamos mudar um pouco aí da história do Rodman também, né? Ele chega na NBA, cara, meio, né? Até o Isaiah Thomas fala, cara, ele chegou na NBA, ele era uma pessoa, depois ele virou outra, né? Estilo de jogo, comportamento, né? Então você vê que ele foi ganhando um destaque ali naquela equipe, ele entrou no Detroit Pistons, né? No time do Bad Boys, né? Que era um time considerado um time que batia muito, né? E isso é outro fator, né, cara? A NBA da década de 90, o pessoal que acompanha a NBA de hoje era outro mundo, né? Em relação ao contato físico, ao que era permitido, de faltas mais fortes, né? E o time do Detroit se aproveitava muito disso, era o estilo deles, né? Muito. Era o Encontraram uma estilo forma de deles, ganhar. e aí o Rodman se torna um dos caras principais nesse aspecto, né? Era um cara que jogava muito firme e batia quando tinha que bater, né? Dentro de quadra, né? Sim, E ele foi ganhando respeito também dentro da equipe. E ele, legal ele falando, cara, de como ele estudava defesa e estudava rebote, né? Eu lembro ele falando assim, cara, quando tem muito jogador que vai pro ginásio e vai treinar arremesso, né? Ele treinava pegar rebote, angulação, que a bola viria, né? Ah, essa bola arremessar aqui, vai para cá. Essa bola vai bater aqui, vai para lá. Essa bola tem mais probabilidade de ir para cá. Esse jogador arremessa assim, tem um ângulo tal, a bola vai sair mais para cá. Cara, não é à toa ele não era um cara, um pivô alto, né? Não é um cara de 2,15 m, né? O cara que liderou a liga em rebote, sei lá quantos anos, 6, 7 anos, né? É um cara que se especializou numa função, ele entendeu a função dele, se especializou de uma forma e era muito aguerrido. E aí, nessa época aí das grandes batalhas do Detroit Pistons e Chicago Bulls, né, a gente vê aí uma história que eles começam a se juntar, né? Começa a se conectar aquela história, né? Do Dennis Rodman, o caminho dele até chegar àquela equipe do Chicago Bulls. E esse caminho passa por uma, né, atritos imensos, né? Você vê cenas dele, né, entre aspas, espancando o Pippen, né, cara, e em quadra, né? Eles tinham aquelas Jordan Rules, né, aquelas regras específicas para parar o Jordan, né? E, e aí entra também na questão
da incorporação do treinador. Aquele time do Detroit, né, destruiu o Chicago por muito tempo. O Jordan era considerado, já era pô, um grande talento, o melhor jogador da liga, mas já estava com aquele não, mas não ganha. Mas não ganha. Né? E o Dennis Rodman fazia parte desse time e do Detroit na época, e ele era o cara que estava ganhando do Chicago, do Jordan, do Pippen, impedindo o caminho deles também, né? Então acho que tem esse aspecto da história que é interessante. Né? É muito interessante, muito. O Lucas até escreveu aqui, né? Pensamento empreendedor. Ele percebeu um nicho onde ele poderia se especializar e ser melhor. Cara, Exatamente. uma coisa curiosa é que ele sabia exatamente a limitação dele, né, cara? E às vezes isso para Uhum, um atleta é difícil, né? Qual é a minha uhum. limitação? Eu posso tudo? Não, você não pode tudo. Seu jogo tem limitações, né? E muitas vezes o atleta peca em perceber isso, né? E ele tem uma carreira completamente diferente. Ele sabia, ele sabia, vou fazer isso aqui. Entendi a função dele na equipe, Entendi né? a Isso é função crucial dele. também, cara. Isso é uma coisa que, cara, Crucial. todos os atletas, né? E eu pequei isso durante a minha carreira também, entender a minha função na equipe, cara. O que que eu sou para essa equipe aqui, né? O que eu represento para essa equipe? Eu tenho uma função, né? O que o time espera de mim? O que o time precisa de mim? Né? O que não precisa de mim? O que tem outro melhor para fazer essa função, né? Essa outra função, né? Então ele e depois até eles falam, né, que ele se encaixou muito bem no Chicago Bulls, porque cara, ele é um cara que impactava de forma gritante as partidas e não precisava da bola na mão, né? Não precisava da bola na mão no ataque, né? Então isso é uma característica dele assim, cara, bem interessante. E aí tem a questão da personalidade dele gritante, ele começou a pintar o cabelo né, e mudar, né, a personificação dele, né, a imagem dele, né? E Você a viu que ele mídia foi explorava muito isso, você viu que ele foi ganhando confiança, né? jogando confiança, jogando confiança. Então eu não sou mais, sei lá, sei lá, merda na vida, né? Não, eu tô aqui, cheguei, né? Uhum, uhum. E depois eles, enfim, foi difícil lidar com isso, mas é um Eu processo lembro até que tem uma parte que fala que a Madonna maturidade dele. falou com ele falou, cara, você tem que entender quem você é. É, Ele começou a e, sair com a Madonna um período, né? Você tem que entender quem que você é. E aí aquilo ele também foi mudando, né? Ele, cara, eu vou ser eu, né? E eu não sei até o quanto, cara, lógico que eu acho que tem um pouco dali, mas também tem um pouco ali de criar um personagem, né? Criar um personagem que vende, que total, aparece, né? total, 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 total. Então acho que esse episódio aí, cara, eu acho que em relação ao Rodman, acho que, cara, eu achei muito legal a história dele. Também o Jordan falando dele. O Jordan respeita muito ele, né, cara? Respeita muito o que ele traz pro time, né? O que ele traz dentro de quadra. Ele fala assim, todas essas coisas que acontecem fora de quadra, ele fala, faz aquilo, mas na hora de jogar dentro de quadra, ele cumpre a função dele com excelência, né? Total, com excelência. Você viu que o Pippen disse que ele caiu como uma luva? Caiu como uma luva pra Exatamente. gente. É, foi, Exatamente. E isso é legal também, né? O time aceitou ele, né? O time aceitou ele depois de. Ele foi o cara que bateu neles, que venceu eles, que até de forma às vezes desleal, né? E o time aceitou ele e abraçou porque ele ia ajudar eles. Ele sabia que aquele cara ia ajudar eles a ganhar os campeonatos. sem dúvida, E sem o próprio dúvida. Dennis Rodman fala isso, né? Ele fala, cara, eu sei a importância da equipe. Né? A gente tinha o Jordan, o grande Michael Jordan, tem o Scott Pippen, mas se eu não tivesse ali, a gente ganharia aqueles campeonatos? Eu acho que não. E o Jordan disse que é uma das pessoas mais inteligentes que ele já conheceu, né? Isso foi incrível também. Também uma genialidade Conhecimento, ali, sem conhecimento dúvida. do jogo, de trocas defensivas, de entendimento do jogo, né? Todos os detalhes do jogo. Ele falou que é um dos caras mais inteligentes que ele já jogou. Isso também não é pouca coisa, né? Não é É, pouca coisa. e eu não sei, você tinha essa noção na época disso tudo? Do Cara, Rodman, da não. importância do Rodman no time? Não, eu sabia a gente via que ele era importante, né? Um cara que dominava nos rebotes e tal. Mas não nessa percepção de, cara, o respeito entre eles ali. Você não. Lembra que isso era uma época sem redes sociais, né? A gente via as entrevistas, via, né, alguma coisa ou outra, via os jogos. Você não tinha tanto detalhe quanto você tem hoje, né? Das Sim. pessoas, né?
Então era um mundo um pouco diferente. E Totalmente. aí, cara, o último episódio foca um pouco aí no Phil Jackson, né? Fala um pouco do Phil Jackson, mais da equipe, né? Fala um pouco dessa história do Phil Jackson, como ele começou, né? Ele jogou basquete, jogou no New York Knicks, depois virou técnico, foi técnico em Porto Rico, depois foi contratado para ser assistente lá no Chicago Bulls. E aí aquilo que você começou a falar, né? Que ele começou a grudar no Tex Winter, que já era considerado um gênio, né, na questão do triângulo. E o Jordan tava, o técnico era o Doug Collins, bola na mão de Jordan, bola na mão do Jordan, mas chegava na série contra o Detroit, eles perdiam. Por quê? O foco é, cara, vamos massacrar o Jordan, entrou no garrafão, bota ele no chão. Entrou no garrafão, bota ele no chão. E o que ficou claro para eles? Cara, a gente precisa que os outros jogadores contribuam, que eles também sejam, né, Sim, um risco para a defesa, que eles não possam, sim. que eles participem, né? E a gente vê um pouco da personalidade do Jordan, né? Ele não queria, cara, eu gostava do Doug Collins, ele botava a bola na minha mão, né? Eu não quero, a bola não tem que passar na mão de todo mundo. Eu não quero a bola no final do jogo, no final da posse, na mão do Bill Cartwright, né? Ele demorou para aceitar, né? E foi difícil acreditar ali no final do Collins falando que ele saiu, que ele sentiu. Ah, eu senti que eu tinha que sair. Complicado ali, né? Eu não sei, pode ser que ele É, tenha sentido mesmo, mas ele tinha levado a equipe para a você final, vê né? que a pessoa que fez a entrevista com ele perguntou: como assim? Você sentiu? Né? Eu sou até, eu senti. Perguntou de novo, né? Como assim sentiu? Não, senti que era a hora, né? Enfim, é bem curioso. A resposta dele foi curiosa ali, eu não sei, não E, sei. e aí você vê, né, o Jerry Krause, né, novamente, coloca o Phil Jackson inesperadamente, né, para todos, né, para mídia, para todo o público. Cara, se tira um técnico que acabou de chegar na final da conferência, por um cara assistente técnico, estava ali e botou, não, esse cara tá pronto, vai ser. E o cara abraçou o sistema de triângulo do Tex Winter, que era um sistema novo, né, na NBA, compartilha a bola com todo mundo. E aí você vê eles falam, você vê o crescimento do Scott Pippen nesse momento, né? Ele começa a ter um protagonismo maior naquela equipe e tirar um grande peso do Michael Jordan. E o Michael Jordan começou a perceber isso, né? Foi, O foi, Zero foi. Baixo falando do Bigu, eu lembro o Bigu participou, né, dessa fase do Chicago. Eu lembro que ele trouxe o Phil Jackson aqui para o Brasil, fez uma clínica lá Ah, na é verdade. Tijuca. Eu fui lá nessa clínica, eu lembro, eu estive lá, cara, eu jogava no Tijuca nessa época, foi bem legal. Mas e aí, assim, sei lá, fala um pouco aí dessa parte, cara. O Jordan aceitando, né, cara? Olha, ele já tinha todo o peso de ser o cara que é melhor, mas não ganha, mas não ganha. E ele resolve dar uma chance para esse novo sistema, né? Que vai dar a Mas bola mais na mão dos outros, né? Mas você vê, o histórico dele era ele tinha isso como histórico, né? Um cara que respeita, um cara que ele respeitava os treinadores, né? Aquela história do Doug Collins lá do primeiro jogo dele, cara, aquilo ali foi impressionante. O cara, o primeiro jogo dele da NBA, ele suado pra caramba, ele tava mastigando, sei lá, um chiclete, uma bala, a boca já tava toda suja, Uhum. porque já tinha a bala, já tinha desfeito, sei lá. E o Jordan pega uma água, toma essa água aí, deixa que você não vou deixar você perder o primeiro jogo, não. Aquilo E ali, foi lá ganhar o cara, jogo. ela ganhou o jogo. Então, assim, isso já demonstra, né, assim, essa questão do Jordan, né, em respeitar a hierarquia, respeitar o treinador. E ali naquele, o cara é super inteligente, né? Ele viu que se eu quiser ganhar mesmo, não adianta. Outra coisa que eu achei relevante de falar, cara, é a cabeça do Michael Jordan hoje. Você vê ele falando ali, ele tá falando, cara. E aí fala daquela parte quando eles ganham do Detroit finalmente, né? Eles, pô, abraçam um triângulo, o time vai bem, o Pippen explode, né? Eles perdem, né? Mas treinam mais no verão, se preparam fisicamente para as pancadas, se preparam mentalmente para aguentar aquilo, né? Aquela, aquela sequência, né? A série contra o Detroit Pistons que eles sabiam que era terrível. E aí o Detroit perde a série e sai de quadra sem cumprimentar, né? Eles saem de quadra no cumprimento.
E aí eles perguntam pro Jordan, né, hoje, o Jordan, o que que você achou daquilo ali? O Isaiah Thomas está falando aqui, cara, ele falou assim, cara, não quero nem saber o que eles falaram, eu sei. Né? Você vê que ele sente ainda, se sente agredido ainda com aquilo, né? Com aquela falta de respeito. Cara, cara, estamos falando aqui do Michael Jordan, né? O que a gente já falou outras vezes, né, em conversa. Ô, Jordan, você ganhou, cara. Você é o Michael Jordan, né? Você está acima disso tudo. Mas ele sente ainda. 20 e tantos anos depois, ele sente ainda. Né? É, é um valor para ele, né, cara? A coisa de você ser um atleta, mas respeitar o outro, isso é um valor enorme para ele. Por isso que ele sente tanto. Ele sentiu ali, tipo, sabe, traído, né? Como é que pode, como é que pode você ser um atleta do nível que você é Ô, Daniel, e vai cair aqui e fazer a gente isso? volta, tá? Beleza, beleza, a gente volta. Tá. Tem até o Tá Zero bom, tá dá uns perguntando qual a segundos. sua leitura no campo psicológico. Fez uma pergunta aqui. Tá, a gente volta. Já vou fechar aqui logo, já vou abrir outra. Beleza. Beleza.